coisa aqui no meu ouvido. Chegou tão perto de... Amém. Vamos lá, queridos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Põe no 28 para mim aqui, Joyce. 8:28. Legal. E sabemos que todas as coisas contribuem. Todas as coisas contribuem. Todas elas. Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Legal. Vamos orar. Senhor, venha falar conosco. Revela nesta manhã a tua palavra de forma bem simples, bem clara, Senhor, bem objetiva. E nos dê, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe nós que estamos aqui, presentes, como também aqueles que assistem agora, aqueles que vão assistir depois pela TV, pela internet. Fale com todos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, na verdade, eu amo falar de Paulo, né? Existem textos muito mais simples do que esse. E eu costumo dizer que Romanos é, sem dúvida, um dos livros, se não for o livro mais difícil da Bíblia. Isso na minha compreensão. É difícil falar de Romanos. Nós ouvimos poucas pregações sobre Romanos. Eu prego Romanos, mas prego muito pouco. Eu debato muito mais Romanos. Já fui convidado para falar de Romanos diversas vezes. E todas as vezes que eu tenho que falar sobre Romanos num programa, me dá até um frio na barriga. Confesso. Porque é complexo. Paulo, ele escreve Romanos diferente de como ele escreveu, por exemplo, Coríntios, Tessalonicenses, as cartas pastorais dele, como Tito, Timóteo, diferente. Você lê, por exemplo, Coríntios, Paulo, ele chama a atenção, ele exorta, ele corrige. Era uma igreja que, bom, parece que era muito cheia do Espírito Santo, porque ele fala acerca dos dons, ele fala sobre diversidade de dons, profecia, visão. Você lê lá, Coríntios 11, Coríntios 12. Parece que era uma igreja muito cheia, mas ao mesmo tempo era uma igreja problemática, né? Então ele precisa corrigir esse povo, ele bate pesado na primeira carta, na segunda ele já vai mais devagar. Então é interessante você ler essas cartas, você perceber como que Paulo tratava as igrejas. Aqui não. Até porque quando Paulo escreveu essa carta, ele ainda não tinha ido em Roma. Ele não tinha ainda estabelecido a igreja. Já existia um grupo, já existiam pessoas que estavam lá reunidas, e Paulo escreveu esta carta e ele trata de temas. Não é uma carta de correção, não está corrigindo. Ele está tratando de temas difíceis. Quer ver um exemplo? Aqui apareceu a palavra predestinação. E essa palavra predestinação, ela é difícil de nós compreendermos. Existe um debate de séculos, porque alguns acreditam que todo mundo que nasce já nasce predestinado à salvação ou para a perdição. Ou seja, que Deus, quando fez você,
fez a mim, fez o fulano, o João, a Maria. Ele já fez. Esse daqui está predestinado a ser salvo. Aquele ali não, aquele está predestinado à condenação eterna. Isso se chama predestinação, na verdade dupla predestinação. Os que serão salvos e os que vão se perder. E outros acreditam que essa predestinação que Paulo está tratando é uma predestinação para a obra. Que você nasce predestinado para ser um profeta, um missionário e por aí vai. Então são temas difíceis de nós compreendermos. Existe uma grande discussão sobre isso. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui em Romanos é sobre o plano de salvação. Que Jesus morreu na cruz para nos dar salvação. Posso ver, queridos? E que ninguém vai ser salvo, ninguém será redimido por méritos próprios. Ninguém vai chegar no céu e vai bater a mão no peito e vai dizer: eu estou aqui porque eu mereci estar aqui. Nós vamos chegar lá e nós vamos dizer: Senhor, foi a tua misericórdia que nos salvou. É difícil pregar Romanos porque existem vários temas e nós temos algumas interpretações. Agostinho dizia, na verdade Agostinho não, Lutero dizia que se ele passasse a vida inteira dele pregando Romanos, ele não ia esgotar tudo que tem aqui em Romanos. Mas hoje eu separei uma série aqui de Romanos 8, um conjuntinho de versículos. São 3 versículos que você já deve ter ouvido várias vezes. E uma das frases que mais falou comigo está no versículo 28. Deixa no 28 aqui para mim, Joyce, por gentileza. Isso, esse versículo falou muito comigo. Ontem eu vim para cá, precisava fazer uma manutenção aqui na igreja e aproveitar para orar, para buscar uma palavra da parte de Deus. E Deus me deu essa palavra de hoje. E esse versículo aqui, queridos, que eu li, Deus tocou profundamente no meu coração. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Amém, Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Todas as coisas. Todas as coisas. E não é fácil entender isso. Não é fácil entender que tudo que está acontecendo nesse exato momento é para o meu bem. Não dá para acreditar nisso. Sinceramente, não dá para acreditar nisso. Acreditar, queridos, quando as coisas estão indo favorável. Eu disse para vocês, alguém me ligou esses dias atrás dizendo: pastor, eu tenho uma doação aqui de uma cozinha industrial, me deu a doação. Isso é bem, quem concorda diga amém. Daí na outra semana me liga uma pessoa lá do Taboão da Serra: pastor, tem uma empresa lá de Americana que vai fazer a manutenção dos seus aparelhos, vai deixar tudo funcionando aí perfeitamente. Acreditar que isso coopera para o bem, acreditar que existe um Deus que está favorecendo, levando a acontecer, isso não é difícil. Porque as coisas estão caminhando, as coisas estão dando certo. Não é difícil você enxergar Deus em tudo isso. Mas não é o que Paulo está dizendo. Sinto em te dizer. O que Paulo está dizendo, no meu ponto de vista, é o contrário disso. Que quando não dá certo, que quando não acontece, quando eu me frustro, que quando eu sou sabotado, que até nisso Deus está fazendo algo bom nas nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Aí está o difícil. Aí está o nosso desafio. Olhar nessas coisas e sem ver, e sem enxergar, e sem perceber nenhum benefício nisso tudo, você tirar a fé lá de dentro e falar assim:
Alguma coisa boa vai acontecer de tudo isso. Isso se chama desafio da vida cristã. Acreditar que aquilo que nós estamos vivendo é uma articulação de Deus para trazer um benefício para as nossas vidas. E esse lance de benefício, esse lance de cooperar para o nosso bem, que é difícil de nós entendermos. Acreditar, por exemplo, que um contratempo é para o meu benefício. Acreditar, por exemplo, que uma porta fechada, um projeto fracassado, existe um benefício nisso, já é difícil de acreditar. Mas o que nós precisamos entender, e aqui entra a minha pregação, é que quando o texto está dizendo que tudo coopera para o nosso bem, para o nosso benefício, a pergunta que nós devemos fazer é: mas qual benefício? Porque um projeto não dá certo. Qual o benefício, pastor, que Deus tem para a minha vida? Uma aliança que é quebrada, uma despedida, um afastamento que acontece, tá bom, mas qual que é o benefício que existe em tudo isso? E o que Paulo vai dizer, que o benefício que existe por detrás de tudo isso é um benefício salvífico. Porque é o projeto macro de Deus, não estou dizendo micro, estou dizendo macro de Deus. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Sabe qual que é? É salvar você. E o grande problema é que nós, eu me incluo, nós estamos mais atentos aos micros projetos, aos projetos pequenos da nossa vida, do que o macro, o maior projeto. O maior projeto de Deus com esta igreja não é dar condições financeiras para nós terminarmos essa cozinha, porque sinceramente, para terminar essa cozinha a gente não precisa de nada, irmãos. Isso não é nada para Deus. Isso não é nada para Deus. Posso ouvir amém? Seu problema financeiro não é nada para Deus. Fala para o seu irmão do lado: seu problema financeiro não é nada para Deus. Amém? A sua conta de luz, a sua conta de água que está atrasada, o seu aluguel que está lá, talvez atrasado, isso não é nada para Deus. Aleluia! Isso não é nada para Deus. Te preparar um emprego melhor, isso não é nada para Deus, porque se Deus quiser, Ele pode dar uma empresa se Ele quiser, queridos. Isso não é nada para Deus, mas isso são projetos micros, pequenos. E eu comecei a entender na minha caminhada com Deus que os projetos micros, eles mudam, que os projetos micros podem ser sabotados, que esses projetos pequenos, eles podem deixar de existir. Esses projetos pequenos, eles são temporários. Tem emprego que é uma bênção na tua vida, mas vai ser por um tempo, porque daqui a pouco Deus fecha essa porta e te leva para um outro lugar. Existem pessoas que foram bênção para esse ministério por um tempo, daqui a pouco Deus pegou e levou para um outro lugar, não tem problema. São projetos pequenos, porque o grande projeto de Deus é um projeto. Paulo vai falar que o grande projeto de Deus é salvar, é resgatar, é levar eu e você para o céu. Então, ainda que pequenos projetos caiam, não se preocupe, o projeto de salvação de Deus, ele está de pé na nossa vida. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia! E aqui que mora, irmãos, aqui que mora o lance. É aqui que o negócio pega na nossa vida. É aqui que acontece a desilusão na nossa vida. É aqui que o nosso castelo é destruído.
Porque nós estamos apegados muito mais nos projetos maiores da vida, menores da vida, do que o projeto de Deus para a nossa vida, no singular, o projeto. Deus tem o projeto na tua vida. Esses projetos pequenos, eles são dinâmicos. São castelos pequenos na nossa vida. São temporários. Às vezes, irmãos, eles acontecem. E é tão bom quando eles acontecem. É tão maravilhoso quando você sonha algo e Deus, pela sua infinita bondade, te dá exatamente o que você sonhou. Isso é bom, queridos. Só que existem situações e momentos da nossa vida que esses projetos se desfazem, que vem a luta, vem a falência, vem doença, às vezes vem até morte, porque eu não tenho dúvida nenhuma que existem pessoas que Deus leva não por causa de um projeto pequeno, mas por causa do projeto de salvação. Não vou perder essa pessoa, então eu levo. Existem coisas que jamais darão certo na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Jamais darão certo. Por quê, pastor? Porque elas vão comprometer o projeto de Deus. Elas vão comprometer o projeto de salvar você, de me salvar. Então existem coisas que não podem dar certo, porque Deus conhece o nosso coração. E por mais que eu diga, por mais que você diga, não, pastor, mas se acontecer na minha vida, eu vou continuar. Por mais que você diga isso, existem coisas que nós só podemos falar quando a oportunidade chega para nós. É muito fácil falar para você, não vou me corromper. É muito fácil chegar para você, não, eu não vou entrar nessa, porque se um dia aparecer essa oportunidade, eu não vou cair nessa. Nós não podemos falar isso, se nós não formos provados nessa situação. Recentemente chegou uma oportunidade para mim, queridos, e eu partilhei aqui na igreja para vocês. Chegou uma oportunidade para mim, eu recebi um convite para entrar na política recentemente. Na verdade, não é o primeiro convite, já tinha recebido outros, mas esse era uma proposta que vinha um pacote completo. Eles iam me dar um programa de rádio que eu trabalhava durante 2 anos, ia ter um salário alto, irmãos, estava tudo articulado para isso. Olhando para um projeto pequeno, seria tão bom, tão fácil para mim. Ia me ajudar, um salário de 30 mil reais, eu acho que ajuda bastante, né? Mas na hora que eu olhei e lembrei do projeto de Deus, eu falei, eu não quero. Não quero, porque isso pode me corromper. E é fácil falar para vocês, não vou me corromper, mas quando você está na situação, se não for Deus na nossa vida, a gente se perde, queridos. Quem entendeu, diga amém. Então eu falei, essa oportunidade, ela não é minha. Passa para o próximo, ela não é minha, essa oportunidade. Quem está entendendo, diga amém. Então o que eu quero dizer para você é que esses projetos menores, esses planos menores, eles podem dar errado. Eles estão sujeitos a dar errado. E se eles derem errado, não tem problema. E se eles derem errado, não significa que você está sendo reprovado por Deus. E se eles não acontecerem hoje, por exemplo, não se preocupem, porque tem um projeto que é maior, que é o projeto de salvação. E esse sim deve ser a nossa motivação de estar servindo a Deus, de estar buscando viver na presença do Senhor. Esse deve ser o nosso projeto de vida, servir a Deus e estar na presença dEle para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero nessa manhã, queridos, direcionar essa pregação dizendo para vocês
quando um projeto não der certo. Porque aqui nós estamos falando que tudo coopera para... Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Ou seja, tudo vai cooperar para o bem. Quem entendeu, diga amém. Mas quando não der certo, quando esse projeto não acontecer, eu quero apresentar 3 coisas aqui para você. Em primeiro lugar, por que não deu certo? Por que faliu? Por que o castelo desmoronou? Primeiro, no final, não agora, mas no final, isso não ia louvar a Deus. E se não for para louvar a Deus lá na frente, Deus já sabota aqui, queridos. Posso ouvir amém? Deus já corta aqui. Quem entendeu, diga amém. Pastor, por que não deu certo? Por que não aconteceu? Em segundo lugar, em muitos momentos não dá certo aqui, porque sem dúvida, aqui na frente, Deus já tem algo melhor reservado para as nossas vidas. Deus já tem algo melhor, algo que realmente vai tomar o nosso fôlego, algo que realmente vai deixar eu e você de boca aberta, impressionado. Se aqui não está dando certo, não se preocupe, acalma o teu coração. Aqui na frente você vai viver o melhor de Deus na tua vida. Aleluia! Você pode exaltar esse Deus maravilhoso. Quem entendeu, diga amém. Mas e aí? E quando não dá certo, o que eu faço? Existe uma palavra que ela deve caminhar juntamente conosco, que é a palavra constância. O que significa isso? Ser constante. Diga assim, a partir de hoje. Mais alto, diga a partir de hoje. Eu quero ser constante. O que é constante? Constante é aquela palavra continuar. Continuar. O segredo é você continuar. Devagarzinho, continue. Se arrastando, continue. Com pouquinha força, pastor, continue. Eu falo isso para os obreiros. Eu falo isso para a igreja, quando as pessoas me procuram. Seja constante, vai lá, vai batendo. Não deixe. O ser constante, pastor, não deu certo, mas não pare a sua batida. Continue orando. Mas eu não consigo orar como antes, não tem problema. Mas continue orando. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Não dá, pastor, não dá, está difícil para mim. Continue na presença de Deus. Porque existem situações que acontecem na nossa vida que é para tirar você da presença de Deus, é para te abater de vez. Mas continue aqui. Me frustrei, meu castelo desmoronou, perdi. Não se afaste da presença de Deus. Está difícil, pastor, eu estou aqui passando por necessidades. Não se afaste da presença de Deus. Primeiro, não pare de orar. Segundo, não pare de buscar a presença de Deus. Em terceiro lugar, não deixe de agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. O contrário de você, queridos, agradecer, o contrário da gratidão é incredulidade. O contrário da gratidão não é ingratidão. O contrário da gratidão com Deus é a incredulidade. Porque se deu certo, eu agradeço a Deus. E se não deu certo, eu agradeço que todas as coisas elas estão contribuindo para o meu bem. Eu sei que o melhor de Deus de alguma maneira acontecerá na minha vida. Por isso agradeça a Deus. Se deu certo, agradeça. Se deu errado, agradeça. Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Todos podem aplaudir a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? E quando eu comecei a pensar nessa palavra, e quando Deus verdadeiramente começou a falar no meu coração, Deus me fez rememorar, lembrar de uma série de situações na minha vida, de uma série de situações aqui na igreja, de coisas que aconteceram.
e que eu custei entender aqui, mas lá na frente eu falei: ô Senhor, realmente o Senhor estava fazendo algo tremendo. Posso ouvir amém, queridos? Amém? Amém. Isso se chama maturidade. Eu tenho 30 anos que eu me converti. 30 anos. Esse ano aqui eu faço 42 anos. 30 anos da minha vida de convertido. Nunca me desliguei da presença de Deus. Já tive momentos mais fracos, né? Mas eu nunca me desliguei. 21 anos que eu sirvo a Deus como um pastor de uma igreja. E ao longo desses anos, em alguns momentos eu tive dificuldade para ler esse versículo e entender que era o meu bem, que Deus estava fazendo algo para o meu bem. Quem entendeu, diga amém. Mas a maturidade me fez compreender com mais facilidade hoje em dia algumas coisas. E existem 3 lições que eu quero encerrar minha pregação de hoje, que eu custei aprender, mas eu aprendi, e eu espero que você aprenda hoje bem rapidinho. Posso ouvir amém, queridos? Abre o coração aí, são 3 lições. Primeira coisa, o que me conforta quando eu tento relacionar o que eu estou vivendo com esse bem que não dá para entender nada. Primeira coisa que vai me confortar é saber que Deus conhece todas as coisas. Fala para o seu irmão do lado: Deus conhece todas as coisas. Pastor, é uma frase muito simples, é simples, mas é profunda. Você não pode questionar. É simples, mas é profunda. Deus conhece todas as coisas, inclusive se vai me trazer bênção ou não, inclusive se vai ser melhor para mim ou não. Então a primeira coisa que você precisa guardar nessa manhã: Deus conhece todas as coisas. Por isso não questione. Não, você é o barro, Ele é o oleiro. Não questione com Deus. Se deu certo, dá glória, fica feliz. Mas se não deu certo, dê glória, fica feliz do mesmo jeito. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia! Você consegue dar uma glória a Deus? Você consegue exaltar o nome dEle por isso? Em segundo lugar, segundo consolo que Deus sempre me deu ao passar por isso, por situações que eu não consigo entender esse texto: Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Diga comigo: Deus pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque existe um atributo de Deus exclusivo, que é o atributo de criador. Deus, Ele é criador. Deus traz à existência aquilo que simplesmente não existe. Deus pode abrir uma porta. Não é que Deus pode abrir uma porta onde não existe parede. Basta uma palavra de Deus e Ele traz à existência o que não existe ainda. Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Então entenda, Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive restaurar. Posso ouvir um amém, queridos? Inclusive curar, inclusive trazer vida onde não existe vida, inclusive fazer com que a maldição se torne bênção na tua vida. Por isso acalma o teu coração, acalma a tua alma. Deus pode fazer todas as coisas. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode pôr a mão dEle e fazer isso por você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluias. Glorifica Ele bem forte, aplauda e exalte ao Senhor nessa manhã. Em terceiro lugar, a terceira coisa que eu aprendi, e eu vou orar: esse Deus que nós servimos
pode surpreender. Amém. Deus pode te surpreender.